Durante anos disseram-me que era normal, que eu estava ansiosa, que eram coisas da minha cabeça e eu só sentia que ninguém me ouvia. A dor não devia ser normal e o silêncio, muito menos. Sou Mafalda, nutricionista na área da saúde da mulher e saúde intestinal, e esta é a história da Carol, mas também é a história de milhões de mulheres. Começa agora Não é Normal, uma minissérie onde falamos, sem filtros, sobre sintomas que têm sido ignorados durante demasiado tempo. Nesta primeira temporada, olhamos de frente para uma doença invisível para muitos, mas que afeta 190 milhões de mulheres em todo o mundo. A endometriose. E a cirurgia pode influenciar a fertilidade da mulher? Pode. Quando falamos de infertilidade, ela está automaticamente influenciada pela endometriose em si, porque sendo uma doença inflamatória, ao produzir marcadores inflamatórios vai reduzir a reserva ovárica. Depois, se existe doença no ovário, pela existência de endometriomas que vão crescer dentro do ovário, automaticamente há uma repercussão na fertilidade. Também pela distorção anatómica da doença pode haver repercussão na fertilidade. A cirurgia em si, por um lado, pode melhorar a fertilidade ao recuperar a anatomia pélvica, mas por outro lado, se existe doença no ovário, ao retirarmos estes endometriomas, pode haver sempre algumas células do próprio ovário que saem agarrados aos quistos de endometriose. E isso significa que a reserva ovárica pode diminuir. E por isso aqui é fundamental que as doentes que estão em idade fértil e que ainda não têm os seus filhos ou a sua fertilidade assegurada, convém sempre fazerem preservação da fertilidade prévia à cirurgia para evitar que mais tarde seja mais difícil ou mais complicado. Quando tu soubeste que tinhas endometriose, o tema da fertilidade foi algo que tu pensaste logo ou isso só surgiu anos mais tarde? Olha, confesso-te que o tema da fertilidade nunca foi um tema para mim. Portanto, há pessoas, mulheres, que já nascem com a vontade de querer ser mãe e de ter filhos, e eu nunca senti propriamente isso, de ser um sonho. Portanto, a endometriose trouxe aqui isto associado e comecei a pensar nesse assunto não por mim, mas mais por familiares, vida amorosa, padrões sociais, os médicos também. Mas sinceramente o que me preocupou mais, não sendo um sonho meu, pelo menos ainda estou a descobrir, ser mãe, o que me preocupava mais é, ok, não tens este sonho, mas quando te tiram esta possibilidade, também não queres que te tirem esta possibilidade, percebes? Queres deixar tudo em aberto, queres que esteja tudo ok com o teu corpo, queres estar a 100%. Portanto, foi aqui que trouxe estas questõezinhas. Não tanto por ter esse sonho, mas por querer estar bem de saúde e também pelas questões externas de família, vida amorosa e o social. De certa forma, tu disseste aí um ponto, que é essa pressão, sentiste quase este conceito que é ser menos mulher por causa disso? Ou... sim, sem papas na língua foi exatamente isso. Eu senti uma desilusão muito grande, na medida em que eu senti que não iria arranjar, quando digo arranjar, não iria. Eu na altura por acaso estava com uma pessoa, portanto eu senti que vida amorosa não iria ser desejada e também a nível familiar poderia estar a desiludir os meus pais, a família, por não conseguir ter filhos. Se bem que estas questões, imagina, a endometriose não está associada diretamente à infertilidade, ok? E mesmo pessoas que não têm endometriose, nós não controlamos nada, nós nunca sabemos como é que vai ser sem endometriose, com questões de fertilidade, sem questões, nós nunca sabemos muito bem como é que isso vai ser. Mas sim, senti-me, sem papas na língua, senti-me menos mulher e menos desejada. E claro que racionalmente eu sei que não deveria ter pensado assim e racionalmente sei que isto não tem de ser assim e não quero que nenhuma mulher se sinta assim e eu também não me quero sentir assim e faço terapia e fiz e continuo a ser acompanhada, mas genuinamente foi o que eu senti.
Quando é que alguém com endometriose deve procurar um médico especialista em fertilidade? É uma pergunta um bocadinho aberta, é demasiado aberta, porque a procura da infertilidade não é só, o médico da infertilidade não vai só ajudar a mulher com endometriose no momento em que ela deseja engravidar. E muitas vezes o diagnóstico de endometriose faz com que a mulher possa até querer antecipar a sua fertilidade, querer antecipar a sua gravidez, porque tem receio da evolução da doença. Mas a procura do médico deve ser, ante o diagnóstico de endometriose, faz sentido procurar um médico da fertilidade, não da infertilidade, da fertilidade. Isto porque há estratégias hoje em dia que permitem preservar de alguma forma o potencial reprodutivo da mulher para que um dia mais tarde que ela queira engravidar tenha o seu potencial reservado, guardado. Não é a própria mulher que deve fazer esse tipo de caminho. Muitas vezes perante um diagnóstico de um ginecologista a dizer que a mulher tem endometriose, deve ser o próprio ginecologista a dizer: atenção, esta é uma doença que tem uma evolução variável e que pode ser necessário e mais tarde cuidarmos da dor ou mais tarde cuidarmos do processo da fertilidade. E dependendo da evolução pode ser importante preservar o potencial reprodutivo e por isso deve ir ao médico nesse contexto. E, portanto, é um bocadinho, não há momento, não há dia, não há tempo, mas o alertar e sobretudo o alertar pelo ginecologista geral é o principal motivo. Obviamente que a própria mulher, sabendo do seu contexto, também, enfim, ela própria também poderá fazer esse caminho, mas é muito por algo de futuro, de prevenção do futuro, do que propriamente de saber que alguma coisa pode condicionar, porque muitas vezes estas mulheres, apesar do diagnóstico de infertilidade, do diagnóstico de endometriose, conseguem perfeitamente engravidar sem dificuldade nenhuma. Mas é um bocadinho antecipar esse problema. E como é que tu como é que tu falaste isto com os teus pais, que falaste aí, com o teu parceiro, sobre o tema de endometriose pode, ou não, mas ter aqui uma relação com a infertilidade? Como é que foi falar disto com eles ou abordar este tema com... Olha, no meu caso está associado a questão da endometriose e fertilidade. Há aqui umas questõezitas. E realmente, quando eu recebi a análise e realmente percebi, era o que eu estava a dizer mesmo, não sendo um sonho, foi uma chapada, luva branca, um acordar de realidade de ok, agora vou ter que pensar neste assunto, porque eu vou ter que dizer aos meus pais, e lembro-me de abraçar a minha mãe e desatar a chorar, e de lhe dizer: porque é que eu estou a chorar se eu nunca quis ser mãe? Claro que eu sou novinha e essas coisas podem despertar ao longo do tempo, mas eu lembro de estar abraçada a ela a chorar. Porquê é que eu estou a chorar a dizer-te isto se nunca foi algo que nós falamos? Porque eu sabia, no fundo, que, lá está, eu queria que o meu corpo estivesse bem e eu não os queria desiludir. A nível amoroso, também foi ali uma parte que me afetou bastante, porque traz-te aqui muitas questões de ok, agora tenho mesmo que pensar se quero ou se não quero ser mãe, porque tenho que pensar nisto, porque realmente há questões e eu não estava preparada para isso. Não estava preparada para isso a nível pessoal, quanto mais comunicar isso a um parceiro, quanto mais aos meus pais, não estava de todo preparada. E no meio desse processo todo, que é o que tu estavas a dizer, que ok, eu não sei se quero, mas vou fazer alguma coisa também por aconselhamento médico, tu resolveste fazer então o congelamento de óvulos. Conta-nos como é que foi esse processo, o que é que foi mais difícil para ti? Sim, era como estavas a dizer, no meio disto tudo, aconselharam-me realmente a avançar com o congelamento de óvulos e por influência de família, uma data social, do que estávamos a falar, realmente avancei e foi um processo muito, muito, muito desafiante. Como é que é feito o procedimento do congelamento de óvulos?
a preservação dos óvulos é um processo que é relativamente simples, dura 15 dias. Durante esse período de 15 dias é feita uma medicação, habitualmente injetável, que vai estimular o crescimento de vários folículos em simultâneo. Dentro de cada folículo está um óvulo. Vamos acompanhar o crescimento desses óvulos durante esse período dos 15 dias e depois, em determinado momento, é feita a recolha dos óvulos, a punção ovárica, que é um procedimento, enfim, cirúrgico, feito com anestesia geral, através de uma ecografia, faz-se a aspiração do líquido dos folículos com o qual vêm os óvulos. E, portanto, o ponto de vista de processo é um processo relativamente simples. Requer ali uma atenção da mulher durante aquele período dos 15 dias, mas, enfim, é algo que depois rapidamente se recupera, não tem assim nenhum efeito realmente relevante, enfim, algum desconforto, alguma coisa. Muitas vezes os protocolos de estimulação, esta tal medicação injetável, deve ser uma medicação adaptada a um contexto de endometriose. Sabemos que a endometriose é uma doença sensível do ponto de vista hormonal e, portanto, temos que fazer com que estas lesões de endometriose não progridam com o nosso processo de estimulação, e tudo isto é balanceado, ou seja, tudo isto deve ser coordenado com o especialista de endometriose, o especialista da doença endometriose, que faz, com quem se faz a ponte com muita frequência. Falando-te assim um bocado, de uma forma geral, do processo, basicamente vais a uma clínica. Eu fui recomendada pela doutora Filipa a uma clínica, uma doutora em específico, para seguir o caso, e portanto marcas uma consulta para falares porque é que estás, porque é que não estás, se é só para fazer congelação, ou se é congelação e depois seguir com uma FIV, por exemplo. No meu caso era só aqui a questão da congelação, e fazem-te todas, pedem-te análises, fazem-te exames, depois a parte do orçamento, para também perceber faz sentido avançar, não faz, quais é que são os custos, quais é que não são, porque estamos a falar de uma parte privada, portanto ir a uma clínica é uma coisa privada e temos que ver estas questõezinhas, e perante essas coisas todas decidimos que sim, que íamos avançar. E depois isto é um período de cerca de 15, 20 dias. Eu tomava e ainda tomo uma medicação que é o RIEC, que é um bloqueador hormonal e que inibe a ovulação, e portanto tive que deixar de tomar isso para fazer a congelação. E imagina, foi o único medicamento que eu tomei até agora que me silenciou aqui mais os sintomas de endometriose. Portanto, retiras esse medicamento passado um ano e aquilo foi voltar a viver o pesadelo todo. Para além disso, faz uma terapia hormonal, portanto, para além da medicação, atenção, isto é tudo muito personalizado, depende de mulher para mulher, de como é que o corpo está a reagir, mas para além disso, tu fazes umas injeções a ti própria, e então a tua barriga aumenta imenso. Isto depois associado com a endometriose e com as aderências, e eu também tinha um quisto no ovário, então eu estava com a barriga gigantesca. Eu estou-me a rir, mas pronto, estava com a barriga muito, muito grande, estava com muitas dores, mesmo a nível de sentimentos e de emoções. Olha, eu estava sempre a dizer, eu estou com desejos, eu sinto-me grávida. Eu nunca estive grávida, mas do que as pessoas dizem, eu tinha desejos, eu chorava, estava sempre a chorar, eu estava mesmo um caco, não sei descrever melhor do que isto, estava um caco. E foi um processo difícil porque eu também decidi fazê-lo sozinha, na medida em que ia às consultas. Isto foi por opção, atenção. Eu ia às consultas sozinha e depois em casa realmente tinha a ajuda de uma amiga minha, muito linda, e portanto foi um processo assim mais sozinha, mas ao mesmo tempo acompanhada pelos meus. Mas eu aconselho vivamente às pessoas terem tempo, paciência, porque eu depois também estava a trabalhar ao mesmo tempo e não aconselho a todo. Isto tem que ser uma coisa que uma pessoa faça com tempo, com paciência e com muito carinho à volta, porque acho que é um processo que exige isso, percebes? Sim, porque era aquilo que tu estavas a dizer, houve muitos sintomas que tu não tinhas ou que estavam aqui silenciados ou diminuídos, associados também à medicação, e que voltaram. Sentiste que os sintomas depois aqui da estimulação para o congelamento
pioraram? Como é que o teu corpo reagiu no pós-congelamento de óvulos? Olha, a congelação, eu sei que a maior parte das pessoas também não sabe disto, mas depois de fazeres estes 20, 15 dias de injeções e medicação, tu congelas os óvulos, portanto há um dia em que tu vais à clínica, estás sob efeito de sedação, ou seja, estás a dormir e retiram-te os óvulos e portanto o pós disso, eu voltei logo a tomar a medicação que tomo atualmente e que tomava o Rieco para a endometriose. O pós disso, olha, eu lembro-me de dizerem vai sangrar imenso, não, por acaso não aconteceu, muito provavelmente por causa da medicação que eu tomo, mas a minha barriga continuava enorme, as dores continuavam horríveis, até andar era difícil. Eu também não parei, fui logo fazer uma viagem a seguir, porque a minha tia fazia anos. Por isso é que eu digo, é mesmo preciso ter paciência e ter tempo. E eu sinto que desvalorizei, percebes? Fiz aquilo muito a despachar no sentido de tenho que fazer, fiz direitinho, esforcei-me, claro que sim, mas tenho que fazer isto, vou fazer, não fiz com o coração. E isto é preciso fazer com o coração e com muita disponibilidade mental e mesmo física. É mesmo preciso, porque depois, lá está, precisas de ter aqui um suporte, porque o pós também foi difícil. Eu estava com uma barriga gigante, estava cheia de dores, foi difícil. Porquê que este procedimento, no caso de uma mulher com endometriose, deve ser feito ou deve ser pensado, como estávamos a ver, mais numa ótica preventiva? Porque, enfim, eu acho que 3 motivos principais. O primeiro motivo é que nós não sabemos como é que a doença endometriose vai evoluir. O segundo motivo é pode numa determinada circunstância haver necessidade de fazer uma cirurgia. E quando é feita uma cirurgia para retirar quistos que estão nos ovários, é retirado o quisto, mas em simultâneo com o quisto pode sair tecido ovárico são. E, portanto, é um motivo pelo qual pode haver uma redução da reserva ovárica da mulher. E até, inclusivamente, a própria endometriose, mesmo que não haja necessidade de fazer cirurgia, a própria endometriose pode desgastar o ovário de forma mais rápida, ou seja, pelos quistos, pela pressão que faz no tecido ovárico, pode haver um desgaste mais rápido desta reserva ovárica, que no fundo a reserva ovárica é algo finito. A mulher nasce com o conjunto de óvulos que lhe estão destinados, que se vai gastando com o tempo e, portanto, é importante antecipar. E o terceiro motivo tem a ver com a qualidade. Há alguns estudos que mostram, que dizem que a qualidade dos ovócitos das senhoras que têm endometriose pode estar comprometida. E, portanto, preservar óvulos com 30 anos é seguramente melhor do que fazer um processo de fertilização in vitro numa mulher com 38 ou com 39 anos, exatamente para o mesmo número de óvulos. E ainda mais, isto é transversal, mas se pensarmos que esta qualidade pode estar comprometida já aos 30 anos, portanto, aos 30 anos é sempre melhor do que aos 38. E de facto há uma tendência, hoje em dia, da mulher adiar a sua fertilidade e, portanto, haver aqui assim um momento, um processo em que agora ainda não é momento, agora estou mais preocupada com a minha vida profissional, agora quero estabilizar, pronto. E há uma tendência, e tem havido uma tendência ao longo destes últimos anos, de adiar a fertilidade. E, portanto, e isto pode ser relevante para uma mulher que tem endometriose, que tem esse desgaste ovárico mais rápido, que tem essa qualidade mais comprometida, que pode, no entretanto, ter sido submetida a uma cirurgia. E, portanto, são estas as principais causas ou os principais motivos para estar mais atento a esta questão da preservação. E tu sentes que houve um momento em que tu disseste, ok, eu não consigo continuar isto? Houve, sim. Depois da congelação, passado uma semana, tu tens uma nova consulta para perceber os resultados. Ou seja, para perceber se realmente quantos óvulos é que congelaste, qual era a qualidade deles, uma data de detalhes. Porque tu retiras os óvulos, eles vão para um laboratório para análise. E eu lembro-me de estar na consulta, a consulta foi por videocall,
e de me dizerem que tínhamos conseguido 6, congelar 5 ou 6. Foi tão mal que eu já nem me lembro hoje em dia, mas foi sim, 5 ou 6. Que realmente, se fosse para avançar com uma gravidez a seguir, que muito provavelmente não daria em nada porque eles tinham uma baixa qualidade, eram muito paraditos, pronto, isto falando de termos corriqueiros, não sei os termos técnicos, e aquilo caiu-me, ou seja, uma pessoa que nunca pensou ou desejou ser mãe, aquilo caiu-me muito mal, porque eu fiz uma coisa que não fiz por mim, isto pensando de uma forma racional agora, percebes? Esforcei-me tanto a nível físico, emocional, financeiro, foi um esforço. E depois no final disto tudo, ou seja, levaste com esta carga toda e no final não funciona, é mesmo aquela chapada de realidade que tu ficas, fogo, eu pensava, era suposto fazer isto, eu pensava que isto ia resultar. E depois não funciona e eu lembro perfeitamente de terminar a consulta, fechar o computador, ir à sala, estavam lá as minhas amigas, graças a Deus, e de lhes dizer, ainda demorei um bocado, fiquei assim em silêncio, ainda demorei um bocado a dizer-lhes e lembro-me de lhes dizer emocionada, se for para fazer isto outra vez, eu não faço, se for assim outra vez eu não quero, não quero mais tocar neste assunto, não aguento, não dá. E pronto, foi aí que eu disse, se calhar não dá mais, se calhar. Quais é que são as expectativas ou as garantias deste congelamento? Do congelamento dos óvulos, não há garantias. É muito difícil darmos essa expectativa, não é? Aquilo que eu costumo dizer, que eu acho que é muito aquilo que corresponde, é pensar que estamos a fazer este processo, estamos a recolher óvulos, e que são óvulos que só podem ser utilizados num contexto de fertilização in vitro. E, portanto, a probabilidade de gravidez que vai ter com estes óvulos, daqui a 5, 6, 10 anos, é exatamente a mesma que teria se fizesse hoje o procedimento. Se fizesse hoje esse procedimento da fertilização in vitro. E qual é essa probabilidade? Bom, a probabilidade genericamente anda à volta dos 45, 50%, mas contar que nem todos os óvulos sobrevivem, nem todos os óvulos que sobrevivem conseguem ser fecundados e depois nem todos os embriões conseguem evoluir de forma favorável. E esta é a grande incógnita e, portanto, garantias temos relativamente poucas. Agora, como durante um processo de fertilização in vitro há sempre perda deste material biológico, quantos mais óvulos tivermos guardados, melhor poderão ser as expectativas. E, portanto, a recomendação genérica é que haja 12, 15 óvulos guardados. Se tivermos mais, melhor. Se tivermos menos, eventualmente equacionar a preservação de mais óvulos, mas não há... mas com menos óvulos também se consegue um processo. Hoje em dia temos um modelo de inteligência artificial que permite, ao tirar umas fotografias aos óvulos, permite ter uma percepção daquele conjunto de óvulos, qual é que... não é tanta qualidade, mas quantos embriões podemos esperar, qual é a probabilidade de termos um embrião, 2 embriões, qual é a probabilidade de gravidez. E, portanto, a ciência também tem evoluído, mesmo neste contexto de inteligência artificial, nesta coisa muito moderna que é a inteligência artificial, não é? Já conseguimos ter uma percepção bastante mais real daquilo que pode ser o futuro daqueles óvulos. E em função disso até pensar, ok, vamos congelar mais óvulos, ou se calhar está bom, este número de óvulos está bom. E, portanto, não há propriamente garantias, mas já conseguimos ter mais segurança no processo. Além de que o processo da congelação, que se chama vitrificação, é um processo que dá uma taxa de sobrevivência deste material biológico muito boa, acima dos 95%, e isto de alguma forma dá-nos uma segurança maior também. Garantias, é difícil. Nós não conseguimos prever, não é? Ou seja, e essa gestão de expectativa é muito difícil de ser feita. Mas, de certa forma, tu sentes que foi uma decisão acertada? Tu tinhas feito novamente, ok, agora a Carolina que já passou por isso, tinha feito novamente esse processo? Não. Não teria feito por tudo o que disse anteriormente. E eu não tomei esta decisão e eu não avancei com a congelação de óvulos porque realmente queria. E eu não cheguei lá e disse, e eu quero. Não fiz dessa forma e eu só consigo perceber isso hoje.
E atenção, é uma coisa que os médicos aconselham e que me foi aconselhado, claro que sim, porque eu ia fazer uma cirurgia a seguir e de forma racional, médica, técnica, é suposto eu fazer, mas aqui estamos a falar de uma parte de realmente fazer as coisas com intenção, com querer, com o coração, porque acho que assim é que fazemos bem e de consciência tranquila. E eu não fiz aquilo de consciência tranquila. Sofri muito, sem necessidade, sinceramente. E se fosse hoje em dia, não fazia. Só se realmente quisesse mesmo. Ou seja, fazia com outra mentalidade, com outra predisposição e com uma Carolina que realmente quisesse ser mãe. E não com uma Carolina que quisesse assegurar uma vida amorosa, quisesse ser desejada, quer por família, quer por futuros namorados, whatever. Fazia por mim. Ou seja, se fosse para repetir, que fosse porque eu queria, realmente. Pois é, porque é sempre a pressão de... Tu tens um carreirinho a seguir e a mulher tem um carreirinho de ser mãe e é quase... ok, eu não sei se quer. E claro que as pessoas conseguem compreender que tu não sabes se queres. Por via das dúvidas faz na mesma, como se isto não tivesse impacto em ti naquele momento e isso não pudesse pesar mais face àquilo que tu queres ou não ser mãe. E pronto, e nós temos sempre este carreirinho. Não, mas um dia ela vai querer. Se calhar não, se calhar não. E nesse sentido, o que é que se calhar... E acho que esta resposta até já me responde àquilo que eu te queria perguntar, que é o que é que tu aconselhavas a todas as mulheres que estão nesta fase a fazer? Ou seja, o que é que aconselharias deste processo? Olha, este processo é muito sensível, de todos os motivos que eu já te disse, é um processo muito sensível e realmente eu aconselho a terem apoio, terem pessoas que gostam e que também gostem delas de volta, que estejam rodeadas dessas pessoas e que sejam decisões que elas tomem sozinhas. Portanto, que seja uma decisão nossa, que seja uma decisão que nós realmente, uma coisa que eu quero fazer por mim, pura e simplesmente, não porque quero agradar os meus pais e quero que eles sejam avós no futuro, não porque realmente o meu parceiro quer muito ser pai, e se calhar eu não sei, não, a fazer que façam por elas e felizes, por muito que seja um processo duro. Tu podes estar a fazer uma coisa dura e esforçar-te e estares feliz durante o processo, porque é uma coisa que tu realmente desejas. E se for assim, está tudo certo.